Fala crente, muito bom dia, seja bem-vindo ao final de mais um devocional, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Chegamos no capítulo 3 e finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada como também o é entre vós. Interessante entender onde se encaixa a oração dentro da nossa caminhada, dentro da nossa vida, dentro da nossa agenda. Na maioria das cartas paulinas, ele começa falando sobre oração. Você chega no versículo 3, por exemplo, desse capítulo 1 aqui, ele vai dizer: devemos dar graças a Deus por vós sempre. E concluindo a carta, no capítulo 3, ele diz: finalmente, irmãos, orai por nós. É interessante que alguns apenas oram no início, alguns apenas oram na metade dos projetos, quando a coisa já começou, e outros apenas oram no final, meio que querendo consagrar a Deus algo que ele sequer autorizou para iniciar. Não apenas entender o encaixar da oração dentro da nossa agenda, dentro da nossa vida, mas entender que a oração precisa ser algo proposital, precisa ter um propósito, um fundamento. Paulo diz aqui: orai por nós, para quê? Nesse caso específico, para que a palavra tivesse livre curso e que Deus pudesse ser glorificado, que ela pudesse glorificar a Deus. Então é entender que a gente precisa ter um hábito de oração, uma constante de oração, mas não apenas isso, e sim uma oração que tenha um fundamento, Deus, e que tem um propósito, glorificar o nome dele. Para que então sejamos livres, versículo 2, de homens irracionais e maus, porque nem todos os homens possuem a fé. Olha que interessante, Paulo contrapõe ali, ele coloca como uma contradição homens que tenham a fé e homens que sejam irracionais. Logo, vírgula, Paulo entende que possuir a fé em Deus é algo racional. 1 Pedro 3,15 vai dizer, entre outras coisas, que precisamos saber explicar a razão da nossa fé, porque a nossa fé não pode, nem deve, nunca foi uma fé cega num Deus louco, completamente cego. A nossa fé tem uma razão, tem uma fundamentação, e este Senhor é fiel, e Ele vos confirmará e vos guardará do maligno. Paulo confia que eles não apenas estavam fazendo, como continuariam a fazer aquilo que eles haviam recebido como mandamento de Paulo, como mandamento de Deus através de Paulo, como mandamento paulino através da palavra do Senhor, enfim, trazendo a ideia da necessidade da constância em Deus, de uma constante de fé. Paulo diz mais à frente, ele continua falando sobre graça, sobre misericórdia, sobre perdão, sobre trabalhar dia e noite para que não tivesse sido pesado para eles. Ele diz, olha só, a gente poderia até ser, mas não fomos. Paulo está falando de trabalho literalmente, né? Não está falando de trabalhos espirituais. E por que ele vai falar sobre isso? Porque ele chega no versículo de número 10 e diz, porque quando ainda estávamos convosco, isto vos mandamos, que se alguém não quiser trabalhar, que este também não coma. Paulo não está dizendo, aquele que não trabalha, não coma. Paulo está dizendo, aquele que não quiser trabalhar, ou seja, aquele que tendo a oportunidade de fazê-lo, a condição de realizar, não realiza, cruza os braços, fica indiferente ao trabalho, ao serviço, ele não pode comer. A estes tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Paulo diz para que haja um afastamento desses, que eles são intrometidos, que eles criam desordem, logicamente, eles criam contenda. Porém, diante de todos esses mandamentos, Paulo diz no versículo 13, mas vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Interessante que às vezes os bons cansam e os medíocres começam a reinar, mas Paulo faz um alerta, Paulo faz aqui um clamor, mesmo diante de tanta desordem, mesmo diante de tanta coisa complexa, de homens que não querem ajudar com que o reino cresça, e além disso, não apenas não ajudam, como atrapalham. Paulo diz, porém, entretanto, contudo, que vocês continuem fazendo bem. E ele diz, não vos cansem de fazer o bem. Ou seja, eu sei que dá trabalho fazer o bem. Ir contra a maré dá trabalho, mas Paulo diz, eu confio que vocês continuarão nessa caminhada. Mas se algum homem, entretanto, mesmo assim, não obedecer a nossa palavra, por esta carta, notai tal homem, não vos mistureis com ele, para que se envergonhe, para que não haja motivo de vergonha, não haja mistura. Aí tem a ver com o Salmo 1, aí é assim o sentar-se à roda, à mesa dos escarnecedores, é participar do que eles participam. Todavia, não considere jamais como inimigo, mas que vocês venham admoestá-lo como um irmão. Admoestar é uma exortação, uma correção, mas feita com a base dela sendo o amor de Deus e a palavra do Senhor. Ora, então o próprio Senhor de paz vos conceda paz sempre, por todos os meios, que Ele esteja com vocês. Saudação de Paulo, ele diz que está escrevendo, finalizando pelo menos a carta com a própria mão. Paulo está assinando aquele documento que é o sinal de todas as cartas e o principal de todos os sinais. Ele finaliza dizendo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.